Começamos com o Pode Empreender. Olha só, 3 malucas, né? Um dia dirão que é sorte, Reunidas hoje aqui, mas não é só hoje não. Tem muita coisa para acontecer e nós estamos hoje aqui para apresentar para quem nos acompanha, para as pessoas que nos conhecem e para quem vai nos conhecer agora. Nossas expertises, o nosso servir, aquilo que a gente gosta de falar, que é sobre empreendedorismo, que é o que nos une, não é verdade, Jaqueline? Muito bem, é isso aí. Eu sou a Jaqueline Rocha, especialista em pequenos negócios familiares, em comportamento de pequenos negócios familiares. E nós estamos aqui para dividir com vocês experiências, agonias, angústias, gritos de dor dentro do empreendedorismo. Giovana, e aí? O financeiro pega, não pega? Pega. Chamo Giovana Rodrigues, sou coach de financeira e de prosperidade. Tenho trabalhado bastante com as pessoas, né, em relação a lidar melhor com o seu dinheiro, que as pessoas costumam fugir, né, que é um assunto bem doloroso, vergonhoso para muitas pessoas. O órgão mais sensível do ser humano é o bolso, não é mesmo? Com certeza. E eu sou Vivian Carla, né? Sou coach de mulheres empreendedoras, com foco em gestão de tempo. E reunindo aqui grandes talentos, né? Estamos hoje aqui reunidas com o objetivo de entregar para você conteúdo, dicas, casos de sucesso, de insucesso, né? E tantas outras coisas. E ferramentas práticas, né? Que é uma coisa que é bacana, que a gente sempre conversa, que é de como pegar uma ferramenta, muitas vezes cursos que você compra e às vezes você não utiliza, né? Às vezes você baixa uma planilha bacana, ou você baixa aí um app bacana, mas não sabe usar, né? Perde a vontade de fazer, tem até aquele entusiasmo inicial, mas depois você acaba deixando de lado. E nós estamos aqui hoje para te lembrar, né? Que muitas coisas que você tem aí, que você já sabe, pode ser colocado em prática. Exatamente. E o principal é falar de assuntos que envolve o nosso cotidiano, envolve o empreendedorismo, mas principalmente envolve comportamento. Porque muitas vezes você tem a ferramenta, você tem o processo desenhado, mas você não tem o comportamento, a habilidade. E aqui não só nós três vamos estar conversando com vocês, mas também convidados especiais. Mais pra frente vocês vão saber quem serão, a gente vai trazer pessoas que falam de questões diferentes, de assuntos diferentes, mas todas elas vão falar, de certa forma, sobre empreendedorismo, que é o nosso papel aqui, falar sobre empreendedorismo. E falar de uma forma, assim, descolada, né? Falar de uma forma muito objetiva e direta para vocês. O objetivo é que a gente consiga falar diretamente com você, que a gente toque seu coração e toque principalmente nas dores que você está sentindo aí e não sabe onde procurar a informação. Não, eu acho que eu vou do outro lado assistir. Ficar ouvindo você, porque eu acho que tá muito legal, você não acha, não, Giovana, gente? E aí, a nossa ideia é justamente essa, que você também aí que nos acompanha, que está nos ouvindo, está nos assistindo, não importa, você também traga suas dúvidas, suas dores, né? Até aquelas coisas assim que você tá chateado, tá bronqueado, porque a gente ouve muito dentro de sessões de coach, que é um assunto também que a gente vai contar um pouquinho para vocês, que as pessoas às vezes ficam de saco cheio mesmo, sabe? E, Vivian, todo mundo fala do bônus do empreendedorismo, mas ninguém fala do ônus, né? A gente tem liberdade de horário, mas a gente também tem que fazer o nosso salário, né? A gente não tem 13º nem férias, né? Então, quer dizer, é possível ter? Não é possível? O que a gente pode fazer para se antecipar algumas coisas que fazem... que, digamos assim, que seria o ônus, né? Que as pessoas às vezes não falam mesmo, né? As pessoas só vão na empolgação, no imediatismo, né? Que a gente sempre brinca sobre essa questão do oba-oba, de ir muito na empolgação, sem um planejamento. E aí depois o que dá? Problema. Frustrações, né? As empresas quebram, muitas pessoas fecham, se endividam cada vez mais. Isso daí abala emocionalmente, afeta todas as áreas da vida. Muita gente chega aqui para nós, nos processos, para conversar, não importa o tipo de trabalho que a gente vai entregar, falando assim, para fazer uma avaliação geral da vida, tá tudo baixo, tá tudo ruim. Relacionamento não tá legal, aí isso afeta o meu social, isso afeta a minha disposição em relação a me divertir, a estudar, a ter criatividade, a me relacionar, como a Jaque disse,
né, com as pessoas, com a família, no prédio que eu moro, na academia que eu frequento. Isso afeta a minha autoestima, né? Isso afeta a forma como eu trago meu relacionamento com meu esposo, com meu marido, não importa com quem, com os meus filhos, com a minha família. Então, assim, isso afeta tudo, gente. Afeta mesmo. Não adianta. Antigamente se falava muito, não sei se você lembra disso, Giovana. Falava assim que a Giovana é nosso bebezinho aqui, né? A Baby Kids aqui. Que as pessoas falavam assim, problemas é da porta para fora. Lembra quando as pessoas falavam assim, problema pessoal é da porta para fora. Né? Da porta para dentro você tem que ser profissional. Como que você vai ser um profissional hoje, Giovana? Como é que você vai ser 100% eficaz, excelente, se você está com um problema na tua casa, um problema de autoestima? Gente, isso daí não existe. Não existe. Muitas empresas onde eu trabalhei, eu sentia falta de ter um psicólogo, uma pessoa com quem que eu pudesse compartilhar. Porque às vezes a gente acorda e tem alguma discussão em casa, acontece alguma coisa, alguém te fecha no trânsito e você chega assim pilhado, ou alguém da sua família faleceu, uma coisa assim, e você não tem para quem contar aquilo dali para você depois entrar naquele ritmo de começar a trabalhar. Porque quando que a gente está bagunçado as emoções, a gente não consegue muitas vezes entregar o nosso melhor, focar naquilo dali. Então, isso daí não existe de como você, da porta para fora, você é outra pessoa. Sim. Né? Ainda mais agora, né, que as empresas analisam não só o currículo que você manda, mas analisam as suas redes sociais. E a grande questão, falando um pouquinho do meu nicho, como é que se separa problemas familiares, problemas pessoais, quando você tem uma empresa familiar? E aí? Você tem que aprender. Aí é pior, né? Porque aí misturou tudo, né? E aí você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a entender essas características que cada um tem, como essa pessoa ela recebe, né? Como ela tem essa resiliência dela trabalhada no interior dela, para que isso não prejudique o negócio e também para que não prejudique o estado emocional dela mesma. Então, hoje em dia não existe mais essa. Somos um ser único. Eu não sou a Jaqueline que trabalha e sou a Jaqueline filha, namorada, irmã. Não, é só a Jaqueline. E aí a gente tem os papéis, né? São os papéis. Os papéis são como roupas que nós vestimos, né? Sim. Ainda assim, somos sempre nós mesmos. Sim, é isso aí. E falando um pouquinho de algo que eu acredito que seja um ponto muito importante, que a gente vai falar muito aqui nesse podcast, que é a questão do apoio. Que eu acredito que seja assim, pelo menos não sei se com vocês mas comigo é muito recorrente mulheres chegarem para mim e falar assim, Vivi, meu problema é o apoio. Eu não tenho apoio dentro da minha casa, eu não tenho apoio das pessoas que me amam, eu sou criticada, eu chego em casa com uma ideia, tenho certeza que agora eu vou tocar o coração de muita gente que aí está nos ouvindo. Eu tenho uma ideia e eu vou comentar com alguém da minha família, eu vou comentar com uma amiga que eu tenho muita consideração e as pessoas não recebem isso muito bem. E ainda criticam, mas se eu fosse você, eu estudava por um concurso. E tem uma outra que é pior, que eu acho, que é essa aqui, ó, que vocês vão ouvir agora. Estão contratando lá, manda seu currículo para mim. Gente, primeiro, eu não estou procurando emprego, eu gosto de empreender, eu quero viver do meu negócio, do meu sonho, do meu dom, da minha expertise. Como é difícil para as pessoas entenderem que o que você quer para você, você não pode projetar no outro. E as pessoas que nos amam são as pessoas que mais fazem isso muitas vezes. E muitas vezes não é por mal isso, é pelo zelo. Exatamente. É o zelo, é o cuidado para com o outro, mas esse cuidado tem a face do outro, não da nossa face, não é? Com certeza. É a questão do saber ouvir, do saber entender as características que o outro tem, e não as características que fazem bem para mim, mas sim para o outro. Com certeza, com certeza. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito dos cases que nós vamos trazer. E uma coisa bacana que a gente quer trazer aqui no Pode Empreender também, falando um pouquinho sobre de coisas que a gente vai trazer, é justamente case de pessoas que já passaram por algum processo, né? Como a Giovana trouxe de uma forma muito bacana, que tiveram essa oportunidade de ter um psicólogo, um coach, um mentor, né? Um treinador, enfim, não importa, para poder dar esse acompanhamento, dar esse suporte, e nem que seja só ouvir,
Porque muitas vezes nós precisamos ser ouvidas. Quantas vezes nós aqui que trabalhamos com isso, que conhecemos a ferramenta, precisamos sentar e conversar umas com as outras só para colocar para fora, para poder realinhar e voltar organizado para dentro. Porque muitas vezes não é assim que acontece, Giovana. A gente mesmo, né, vive. Quantas vezes nós já fizemos essas resenhas aqui, né? Muitas. E faz muita diferença, né? E você vê, às vezes, muitas vezes, só de abraçar, de você estar perto, você dar um bom dia, a pessoa já se alegra, né? Que você está ali e realmente está presente. Porque o que falta na vida das pessoas é muitas vezes, além da pessoa criticar, ela não te escuta. Verdade. E ela fica aqui no celular. Só te ouve. Não, ela fala, mas depois não quer te escutar. Eu lembro até do episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Não lembro, não sei se é o Todo Mundo Odeia o Chris ou eu acho que é a patroa. Eu as crianças patroa. Pausa, só pra você entender aqui. Giovana é a pessoa que vai mais contar pra vocês de séries, que ela sempre tem um episódio, ela sempre tem um pra contar pra nós, né, Jaque? Sempre tem. Então, conectadas que estamos aqui hoje, entendam. Já vai anotando aí que vai vir de dica de série, de livro, de filme, vai vir vários. Então, músicas também. Músicas, isso aí. Então, vocês se conectem. E a ideia aqui é justamente essa, de colocar dentro do nosso rolê aqui, da nossa conversa aqui. Mas vai, continue. Então, ele fala bem assim, é mesmo? A mulher falando sobre várias coisas, conflitos, né? As coisas que ela viveu no trabalho e tá possessa. Aí ele só olha pra ela, é mesmo? Sabe? Muitas vezes as pessoas... É assim, você vai contar toda empolgada e tudo, ou você tá passando por um momento tão difícil na sua vida que se a pessoa olhar pro seu rosto, ela tá vendo que você tá a ponto de desabar ali, mas a pessoa fica no celular, olha pra TV, ou olha como que tá o clima, mas menos pra você, porque a gente precisa ter mais pessoas focadas, né, na gente. Tem uma pessoa do meu convívio, eu não vou citar nomes aqui, e não são vocês duas. Já começou o negócio, no primeiro dia já começou, olha, o negócio já começou bom aqui. Que essa questão do ouvir, né, muitas vezes eu vou e conto uma situação pra essa pessoa, e ela tá ali, fazendo o que tem que fazer e não esboça nenhuma reação. Aí é normal eu falar assim, e aí, você tá me ouvindo? Tô. Então responde, poxa! Fala alguma coisa, olha pra mim. Mas tá prestando atenção? Então fica olho no olho, pelo amor de Deus, me dá uma agonia, gente, um negócio desse. É a falta de empatia, né? Exato! Você tá falando às vezes uma coisa que é importante pra você e a pessoa não esboça nem que sabe, nem o sai. E, cara, isso me deixou possessa. E dói. E aí, trazendo essas brincadeiras, essas coisas que a gente vive no dia a dia, pro empreendedor, pra empreendedora, não importa. Você tem uma ideia, você tem um sonho, você tem um objetivo, e aí você vai, às vezes, todo empolgado pra falar que aprendeu uma planilha, ou que leu um livro, ou que viu um vídeo que inspirou, ou que aprendeu a fazer alguma coisa, porque eu acho que não tem coisa melhor no mundo que aprender. E aí as pessoas falam, mas será que você vai usar isso pra alguma coisa mesmo? Mas será que isso é importante mesmo? Então, assim, quem que sabe o que é importante pra gente? Somos nós. Né? Então, assim, como é que o outro consegue, né? Então, acho que nós temos que aprender a palavra linda que se fala, empatia. Olha que lindo, empatia é justamente isso. Não é você se colocar no lugar do outro exatamente, porque isso não existe. O lugar do outro é um lugar impossível. Mas é você sentar e falar assim, mas e se fosse comigo? E se eu estivesse vivendo a alegria de aprender algo que é importante pra mim? Porque muitas vezes, para outra pessoa, ela tá lendo um livro que para mim não é importante. Mas e se eu estivesse lendo um livro que fosse importante para mim? Igual alegria seria? Às vezes a pessoa ela comprou um carro. Talvez para mim não é importante comprar um carro. Mas e se eu estivesse comprando a minha casa? Então é a gente mensurar que aquilo pode ser a coisa mais importante da vida daquela pessoa. Como eu também tenho algo muito importante. Porque até uma coisa muito bacana que a gente fala que é a questão do sucesso. O sucesso para cada um é relativo. O que é importante para cada um é relativo. Então a empatia está em a gente ter esse cuidado mesmo, né? De falar assim, nossa, é só uma caneta, mas pode ser que para aquela pessoa a caneta seja algo muito importante. E para você pode ser que não, porque você tem muitas canetas na sua casa. Né? E talvez para você pode ser importante um apontador, né? Então, assim, a gente tem que ter essa empatia mesmo de ter esse cuidado. Então, hoje estamos reunidas aqui, o Pode Empreender, que é esse canal de podcast, de videocast, de tudo cast que vocês quiserem aprender aí, não importa, mas com o objetivo de trazer mesmo
conteúdos das nossas expertises também, mas também de cases, de coisas que acontecem no dia a dia, de perguntas que vocês vão trazer para nós também, né? Já que a gente aceita também perguntas, dúvidas, né? Dicas, sugestões de pauta, né? O que vocês querem ver aqui como conteúdo. Nós estamos abertas a tudo. O empreendedorismo é um mundo muito amplo, né? Então não deve ter muita coisa, né? Não. Temos muita coisa para falar, para conversar. A gente vai falar sobre inovação, vai falar sobre comportamento, vai falar sobre processos, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre muita coisa. Com certeza, com certeza. E você é nossa convidada ou nosso convidado, então todos se sintam muito à vontade. A ideia da gente é que você se sinta realmente dentro, né? Acolhido aqui dentro desse espaço, não só nesse espaço online que a gente tem, mas também nos nossos espaços físicos, caso você queira conhecer o nosso trabalho melhor, conhecer um pouquinho mais, né, sobre tudo que a gente apresenta e de coisas novas que nós iremos trazer para vocês aí, para facilitar, porque a nossa vida é facilitar a vida dos outros. Com certeza. Né? E aí? Tem alguma coisa mais para falar aí? O nosso programa sem roteiro, com roteiro, nosso objetivo. Gente, deixa eu só contar para vocês uma curiosidade, eu acho que é interessante, como que a gente se conheceu. É isso aí. A gente não contou como que a gente se conheceu. Então vamos só, de uma forma rápida, no final de 2018 fiz um curso, né, de coach, e aí num outro momento eu vou contar para vocês como que eu cheguei até esse caminho do coach, mas enfim, fiz esse curso pelo IBC e me formei, fiz uma formação chamada PSC, e aí me coloquei à disposição, né, do IBC, porque lá eles têm um trabalho de anjo, né, as pessoas que auxiliam o Master Trainer, o Master Coach lá, e eles têm esse trabalho de staff, que é um trabalho de produção, na verdade, que são os anjos, que são coaches formados que se disponibilizam para ali. E esse trabalho é um trabalho voluntário, porém a gente ganha muito mais do que entrega, às vezes, sei lá, não sei. E aí a gente passa por esse processo como anjo, como staff, para poder ajudar o trainer, né? E aí também aprender de uma forma diferente, conhecer pessoas. E aí naquela hora que eu estava ali sentada na minha primeira formação, eu falei, opa, eu quero ser anjo. Já quero. E fui lá e pedi, olha, como é que faz para ser anjo? E aí, né, me explicaram o procedimento, fiz todo o procedimento. A primeira formação após a minha, já fui chamada para ser anjo. E aí, lá eu, linda como anjo cor-de-rosa que sou, PSC 36, próxima turma, Jaque e Giovana. Né? E aí, as conheci lá naquele momento, aquela coisa de formação, né? E aí, dali para frente, a gente deu esse passo, mas assim, esse é meu lado de trazer para vocês as coisas, né? E aí, mas a gente fez uma primeira conexão aí, a Giovana, né? E depois já que veio pro nosso trio aqui. Foi isso, né, Giovana? Tem alguma coisa especial, de diferente do seu olhar, assim, como que foi? É só uma dentro aqui, que eu lembro que você chamou várias pessoas, né, juntas, assim, e assim, eu sempre tentei vir em todos, e depois eu puxei a Jaque, né, falei, vamos, né, e assim, eu acho que o que nos uniu foi realmente o nosso propósito, assim, né, cada uma com o que sabe fazer melhor, e a gente ajuda, né, nesse caminho as pessoas a não passar as mesmas coisas que a gente já passou. Bacana. E tudo isso. Até teve uma coisa bem interessante, que logo que rolou essa formação, eu com essa minha vibe de empreendedorismo, de network, que eu sempre curti muito, até porque, né, eu tenho um caminho aí maior na área de eventos, de empreendedorismo também. E isso história para outro dia, né, porque é muita coisa. Mas, enfim, aí eu falei, vou começar a fazer reuniões aqui, né? Já tinha o espaço físico, né? Por que não? Aproveitar a oportunidade. E aí eu falei, vou fazer um bate-papo com os colegas. Eu tenho que... Esses colegas lá que formaram, já estava, né, na segunda formação como anjo, e eu tinha mais a minha turma, né? Então eu fiz um bate-papo chamado Sou Coach agora, né? E foi a primeira que eu fiz, e foi quando a Giovana veio. Né, Giovana, você veio nesse Sou Coach, agora veio outros colegas, uns da minha própria turma, outros. E aí depois de um tempo nós fizemos um sobre marketing, sobre network, a importância do marketing, network, trouxemos profissionais da área, que é o que a gente vai fazer aqui com vocês, e eu lembro que a Giovana sempre vinha, sempre que possível ela estava. E aí, nesse ano de 2019 foi um ano que eu fiz muitas coisas, aí o ano de 2020 e 2021, devido à pandemia, a gente teve que se adaptar e fazer em formatos online, né, que não são tão, assim, agregadores como eram os presenciais. Mas a gente foi se adaptando e aprendendo, e aí a Jaque começou a comparecer, né, a Giovana deu uma... Né?
E eu cheguei num ponto de que caminho seguir dentro do processo de coach, né? Dentro do trabalho coach, né? Fora as outras coisas que eu faço. E eu me senti extremamente perdida porque eu não entendia qual era esse caminho. E aí, trocando ideia com a Vivian, eu acabei vindo aqui, a gente fez algumas sessões para eu entender esse caminho que eu iria seguir, a gente entendeu qual era a dor que estava mais latente em mim e que eu poderia ajudar mais as pessoas. E nesse processo todo, a gente acabou se conectando e os nossos propósitos começaram a se conectar e estamos aqui, né? A gente desenhou um primeiro projeto que é o DOI, que foi o nosso primeiro filho juntas, né? Descomplicando o empreendedorismo. A gente está indo para a nossa segunda turma e está sendo bem fantástico. E lá a gente fala sobre como começar no empreendedorismo, né? Então, assim, as vertentes, né? A Vivian fala sobre gestão de tempo e produtividade. A Giovana fala sobre gestão financeira e eu venho fechando esse treinamento falando sobre o desenho do negócio. Então, são áreas totalmente importantes e que se conectam e que dão a estrutura para você começar um negócio ou estruturar um negócio novo, não é mesmo? Isso. E uma fala importante da Jaque, eu acho, Jaque, dentro da sua conversa aí, que eu acho legal a gente trazer para as pessoas, porque muitas pessoas começam a empreender por oportunidade, começam a empreender por uma necessidade, né? Mas eu acho que o que é muito forte no coração da gente é que assim, que no veneno está o antídoto, né? Então, muitos nós que somos produtores de conteúdo ou que trabalhamos aí numa área de treinamento, de, sei lá, de ajudar pessoas, a gente tem que entender que muitas vezes aquilo que é a nossa dor, aquilo que a gente trabalha, né? A gente tem muita propriedade em ajudar o outro. Por quê? Porque a gente vivencia aquilo, a gente passou por aquela dor, né? E até uma certa ocasião que eu estava gravando um vídeo uma vez, eu estava entrevistando uma pessoa que a gente estava falando sobre educação de filhos. E aí uma pessoa que estava assistindo falou assim, ela é mãe? E aí a pessoa que estava sendo entrevistada na hora não era mãe. Então, de uma forma muito irônica, brincadeiras à parte, né? Na hora eu ri, fiz assim, não, e a conversa continuou rolando. Mas depois eu fiquei pensando sobre aquilo, o quanto isso interfere muitas vezes, né? Então, quer dizer, como que uma pessoa vai falar de maternidade se às vezes, né, ela ainda não experienciou a maternidade? Então, acaba gerando, não que a pessoa não saiba, não é isso que eu quero falar, porque a gente aprende muita coisa estudando. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, como é que você vai falar de uma coisa que você não sofreu por ela? Né? Então, quando eu trabalho gestão de tempo e produtividade, falo sobre isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vivo vencendo a procrastinação. Eu sou uma pessoa que vivo vencendo, por quê? Porque eu sempre procrastinei e sempre quis fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu descobri que ser multitarefa não é produtivo. Não. Então, quando eu descobri isso lá atrás, descobri que isso era o meu maior sabotador, eu comecei a fazer de forma diferente. E é uma luta diária. As meninas me acompanham, quem sabe que isso é uma luta diária. Eu preciso sempre estar brigando contra isso. Giovana também, dentro da expertise dela em relação a finanças, ela vai trazer, né, nos próximos podcasts. A gente podia fazer um especial de cada um, né? Acho que ia ser legal. Claro. Acho que ia ser legal. Falando sobre por que ela escolheu essa área e a Jaque também, né? Com uma dor muito latente. Então, é muito bacana a gente falar de algo que nos toca, né? E é isso que a gente vai trazer para vocês. Eu acho que a apresentação ficou bacana. Nosso primeiro bate-papo. E o principal, hoje aqui é para a gente se conhecer, para vocês entenderem o que nós estamos pensando, o que nós queremos passar para vocês, mas o principal é para nos acompanhar a partir de agora. Sim. Giovana, qual que é o seu arroba, Giovana? @coach Giovana Rodrigues, no Instagram e também no Facebook, para quem não utiliza ainda, né, no Instagram. O meu é @coach Vivian Carla, então no Instagram, aí eu tenho meu canal no YouTube também, né? Vocês podem estar acompanhando. E eu sou, no Instagram eu estou como @Jaqueline Rocha _, Jaqueline com CKELYNE. Bem facinho de achar. Bem facinho. Coloca lá, JACK, você já vai me encontrar. Mas caso estiver assistindo, né, pelo YouTube, nós vamos colocar ali na descrição. A gente deixa na descrição. em algum lugar na tela, se tiver aparecendo. E no YouTube,
empreendedorismo familiar. Jaqueline Rocha, empreendedorismo familiar. Então é isso. Então tem muita coisa, tem muito conteúdo que já foi gravado, muito conteúdo bacana. Inclusive nós vamos, né, até trazer de lá mesmo alguns conteúdos que foram mais, né, que o pessoal gostou mais, né, que teve mais engajamento aí para trazer para vocês também poderem aproveitar, porque tem muita coisa legal. Tenho certeza. E o ano só tá começando. 2022 é o nosso ano. Ai, com certeza. E precisamos agradecer, claro, a uma pessoa que está aqui nos bastidores com a gente, que vai estar sempre aqui com a gente, que é o Hugo Farias Fotografia, né? Que é também videomaker. Segue ele aí na rede social, Hugo Farias Fotografia, @Hugo Farias Fotografia, que nos, né, cede esse espaço tão incrível, tá ali nos gravando, né? Auxiliando a gente, sempre apoiando, acreditando nas doidas aqui, né? De pedra, que é outro doido de pedra, porque é doido, né? Porque é doido dá certo, né? E é isso aí. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou, que está nos ouvindo, está nos assistindo. Não esquece de curtir, compartilhar, salvar, mandar para amiga, né? Manda aí para os parentes, para os vizinhos, fala para assistir aí. Se tiver alguma pergunta, sugestão, estamos aí abertos a receber o que isso aí. vocês precisarem. E o principal, muitas vezes você pode estar vendo esse podcast, ouvindo a gente e falar, talvez isso não faça sentido para você. Mas por que não transmitir isso para alguém que possa fazer sentido? Então, compartilha para quem você acha que isso vai fazer sentido. É isso aí. Tá chamando? Sim. Então tá, tchau. Bye, bye. Até Tchau, a próxima. Tchau, gente. Tchau.